é que o poder central não mexe no poder local. Pois não. Não mexe no poder local. E por conseguinte isso é gente que anda a fazer o que lhe apetece. Não intervém, porquê? Porque eles estão lá, são, digamos, em geral, os caciques que tratam das eleições e dos interesses, e por conseguinte é um poder, basta pensar que nós temos 308 municípios que foram instituídos ainda no tempo em que se andava de carroça e de cavalo. E ninguém consegue reduzir o número mas de câmaras isto está municipais. previsto com a Troika e não aconteceu nada. Não. E fingiram mexer numa juntas de freguesia, coitados, como não têm poder para se opor, mas passaram ao lado. Claro. Isto mostra outra coisa que para mim é muito impressionante. Não há poder em Portugal. Não há poder em Portugal. Estes governos não valem coisa nenhuma. Se os governos não são capazes de pegar nisto e pôr ordem nisto, são capazes de quê? Se não são capazes de reordenar os municípios, são capazes de quê? Nós tivemos já cá um Presidente de Câmara, o Presidente da Câmara das Caldas, você lembra-se? Sim, lembro. E ele referia-se exatamente aos custos absolutamente exorbitantes dos municípios. Era creio que era 500 mil euros por município. E tivemos aqui o Dr. Paulo Moraes, Sim, que falou das grandes negociatas que são feitas ao nível das autarquias locais, não é? O Paulo Moraes vê de uma perspectiva mais criminal do que outra. Claro. Mas ele disse-nos que por cada município que se eliminasse eram não sei quantas centenas de milhares de euros. Claro. E ninguém mexe nisto. Ninguém mexe nas PPPs, ninguém mexe nas SWOPs, ninguém mexe nos municípios, ninguém mexe em nada. Percebe? Parece que existe um temor, não é? Não, um temor não, existe uma temor da parte do governo, de quem é uma deve ter a mão. solidariedade num abandalhamento geral da vida portuguesa. É um abandalhamento geral. E eu acho que é uma vergonha para os ministros das Finanças, para os chefes do governo, para essa gente toda. O que é andam a fazer? Não são capazes de mexer nas PPPs. Vamos ver daqui a bocadinho. Mas antes vamos falar das outras camadas do Estado, portanto, ou seja, já percebemos o que é o Estado normal, não é? Administração central, administração local, administração regional. Merece-lhe algum comentário as despesas ao nível de Açores e Madeira? Não, naturalmente tem alguns problemas, nomeadamente nos municípios também, ou do meu ponto de vista, houve algum exagero também chegou lá alguma das modas que temos cá no continente, nomeadamente a nível de empresas municipais. Claro que nós sabemos que são zonas difíceis, mas enfim, à partida não acho apenas que houve aqui a replicar alguns dos problemas, mas estamos a falar de uma dimensão diferente. De uma dimensão diferente. Em relação às outras camadas do Estado, nós temos cerca de 3.000 entidades. Que entidades são estas? Pronto, ora bem, nós aqui temos várias coisas agregadas, começando pelos institutos públicos, que houve aqui há tempo uma febre, digamos, de criar institutos públicos. Depois houve também a febre das fundações, que por tudo e por nada havia fundações. Depois temos associações de diverso tipo, portanto, sem fins lucrativos, que acabam por ter, na prática, dependência do Orçamento de Estado. Tentar acompanhar os números que nós vamos divulgar para os espectadores terem uma noção exata daquilo que estamos a falar. Temos 356 institutos públicos em Portugal, não é verdade? Certo. Temos 639 fundações. Com dinheiros públicos. Doutor Cantigas Esteves, nestes 639 já excluiu aquelas que foram extintas? Sim, ora bem, neste momento estes números foram feitos com base de 2011. Portanto, neste momento há alguns ajustamentos que devem ser feitos, que no total representarão, à volta, no total de todas as entidades, representarão cerca de 500, 600 entidades. Sim. Ou seja, portanto, estes números foram feitos no orçamento e com a estrutura orgânica do governo na altura de 2011. Associações sem fins lucrativos temos 485. 485 associações sem fins lucrativos. Exemplos? São todo um conjunto de associações recreativas que efetivamente recebem de financiamento do Estado para desenvolver a sua atividade. Ou seja, associações recreativas, culturais, etc., que há pelo país fora. Sim, estou a ver. Exatamente. Teatrinhos da aldeia, bombeiros, enfim. Todo um conjunto de entidades. Todas essas entidades que depois ficam muito gratas quando recebem um subsídio. Não, mas o pior é que dependem tipicamente, digamos assim, dos orçamentos do Estado. E esse é que é o problema. É o risco que o Orçamento do Estado tem, quando algumas dessas entidades têm problemas sérios, vão, obviamente, cair em última instância no Orçamento do Estado. Claro. E esse é que é um problema grave, não é? Sim, portanto são... Deixe-me só fazer uma referência às fundações. Isto que está aqui, em grande parte, é uma fantasia. Fundação é um conceito do Código Civil que pressupõe a existência de um património cujos rendimentos são afetados a um determinado fim.
Por exemplo, a Fundação Gulbenkian. O Sr. Gulbenkian deixou um património valioso. Mas a Fundação Gulbenkian não precisou do dinheiro do Estado para nada. Não, mas espera, o problema é este, é que isto não são fundações, isto é uma mentira. Isto aqui é uma mentira. Não são, a maior parte delas não são fundações. Não há um património cujo rendimento é utilizado por um certo fim. Se for à Fundação Champalimau, há um património que foi deixado pelo Sr. Champalimau e os rendimentos desse património são para um determinado fim. A Gulbenkian é a mesma coisa. Bom, essas são fundações. Quer dizer, isto aqui, com 2 artigos de lei, acabava-se com tudo isto. Era só dizer que só são fundações aquelas que têm um património e afetam um fim. Porque isso é o que o Código Civil define. E isto são sacos, em grande parte, são sacos para fazer falcatruas patrimoniais. No governo anterior apareceu aí uma fundação qualquer, cuja sede seria na Defensores de Chaves, e foram lá jornalistas bater à porta e não havia ninguém para abrir a porta. E foram para lá dezenas de milhões. Portanto, isto são sacos para fugir a controle, a censuras, a observação da comunicação social. O seguinte, destas 639, nem 39 provavelmente são fundações. Tem um nome que está aqui para enganar o público. Não, e já agora se me permite, é que perfeitamente o conceito da fundação foi distorcido. E então começaram a existir situações muito estranhas, nomeadamente fundações públicas, fundações criadas pelo Estado, quer dizer, é um bocado lembrar-se-á da Fundação para a Prevenção e Segurança, que deu tanto alarido. Ou seja, é estranho porque utilizou-se um conceito nobre, as autênticas fundações são de louvar e quem nos dera ter muitas Gulbenkian, não é? Para colocar lá dinheiro do Estado. E depois nascem fundações, utilizando este conceito que é nobre, e nascem sempre pelas piores razões. Quais são as 2 grandes razões de criar muitas destas instituições que aqui temos? É tipicamente contornar as regras da própria função pública para a contratação de pessoal, e para a adjudicação de bens e serviços. Claro. Ou seja, normalmente criaram-se entidades, tipicamente preocupadas com a desorçamentação, onde o próprio Estado vai desenvolver algumas atividades, não é verdade? Que devia desenvolver no âmbito do Estado normal. E fugindo às regras e às boas práticas que impõem, nomeadamente, a toda a sociedade. Ou seja, é absolutamente estranho e efetivamente, a questão da desorçamentação e já agora mais uma do endividamento. Muitas vezes também tem por trás o endividamento. Ou seja, são entidades que na prática foram desvirtuadas e nascem, do meu ponto de vista, por razões menos nobres e até perversas. E ninguém conseguiu extinguir já arranjou para estas instituições. Um decreto, uma coisa qualquer, que deveria começar exatamente por meter isto no conceito do Código Civil, mas é um decreto horrível, mal escrito, não presta para nada, sobre fundações. Não, portanto, isto são mais sacos para fazer falcatruas financeiras. Não, e houve um trabalho já feito, já por este governo, onde de facto foram eliminadas algumas. Sim. Mas foi um número muito aquém daquilo que seria desejável. Agora, eu acho que a postura do Estado, eu não sei sequer se o Estado tem que ir ao ponto de acabar com elas ou não. Agora, tem que fazer outra coisa. E, obviamente, do ponto de vista de dinheiros públicos, não. Ou seja, esse é que é o grande argumento que o Estado tem. Claro. Em termos de dinheiros públicos, não, porque admito que algumas das fundações, o próprio Estado, se calhar, não tem meios jurídicos de se extinguir. Agora, há uma coisa que está ao seu alcance. É do ponto de vista orçamental, não. Claro. Mas como é que não tem meios jurídicos de distinguir uma coisa que se chama fundação que não é fundação? Não, claro. É que os governos, por inércia ou por desconhecimento, pactuam com a continuação disto. Porque isto são sítios onde se gasta dinheiro sem controle. Você acha que é por desconhecimento, Dr. Medina? Bom, houve um relatório aí que apareceu à pressa, mas admito que os governos não saibam muito em pormenor estas coisas. Agora, se extinguir isto, é dizer, fundações são estas que vêm no artigo do Código Civil. O que não é isto vai embora. Isto é muito fácil. Está bem tipificado a existência de um património, porque é o património que as receitas desse património é que já é atividade, como é o caso naturalmente da Gulbenkian. E haver um patrono, digamos assim, também. Há aqui 2 outros números importantes. Setor público empresarial, 1182. Ou seja, temos 1182 empresas públicas. Onde o Estado está presente. Exatamente. Mas se lhe acrescentar as 343 vai para 1500, porque as outras também são empresas públicas. Sim, mas já lá vamos às empresas municipais. O setor público empresarial do Estado tem esta dimensão, 1182. Todas as participações que o Estado tem. Mais as municipais, como foi dito. Em empresas municipais e regionais temos 343. Isto está a 1500. 343 empresas municipais e regionais. Que neste momento também foram feitas, lá está, no municípios de preços pequenos,
E esse é um problema também grave que tem que ser tratado. Qual é a razão de ser de uma empresa municipal? É dar lugar aos amigos. Ou seja, toda a gente sabe isso. Porque eu acho que o Estado e as autarquias e os vários níveis de Estado, eu acho que há uma decisão muito importante que tem que ser tomada, que é, há um bem ou serviço que é social ou público ou não é. E das duas uma. Se entende que é social e é público, então deve estar na estrutura respectiva, está na Câmara Municipal. Ponto. Ou seja, se os cidadãos entendem que aquele bem deve ser provido pelo Estado, então deve estar na estrutura. E não fazer ao lado, digamos assim, uma empresa para gerir esse bem ou serviço. Ou então, se não é um bem social ou público, então não faz sentido estar neste perímetro, digamos, do Estado. Por outro lado, também, esta questão das empresas municipais também teve alguma evolução e que está em curso. Sim. Porque também aqui já houve uma decisão interessante distinguir. E foram feitos os critérios para a dissolução das empresas municipais. Em que era, já agora muito rapidamente, basicamente os critérios é uma espécie de atestado de vida para saber se essas empresas existem ou não. Pronto, e então era, desde que as vendas e as prestações de serviços fossem inferior a metade das receitas totais, ou seja, no fundo quer dizer o quê? Se os subsídios forem mais de metade das receitas, certo? Então não podem ser empresas municipais. Por outro lado, resultados operacionais negativos e resultados líquidos negativos. Isto é, no fundo, perceber se há ali algo que justifica o caráter empresarial destas empresas ou se na prática estão totalmente dependentes do município. E então, feitas as contas, se aplicarmos estes critérios, imediatamente seriam dissolvidas 141 empresas municipais. Como é que o senhor chegou a esse número? São as empresas que durante 3 anos não verificam estes critérios fixados pelo Governo. Ou seja, houve uma reforma já do setor empresarial local que estabeleceu critérios, enfim, de mal ou menos, para existir empresa municipal tem que pelo menos ter um conjunto de critérios. Ou o contrário. Se não tiver esses critérios, é dissolvido. Mas nada disto aconteceu, não é? 141 seriam automaticamente anulados. Isto não é para acontecer. Aqui há coisa de um ano e tal, já com este governo, apareceu aí um caso anedótico de uma empresa pública destinada a liquidar aquela organização da Expo de 98, conseguinte, já 15 anos depois, ou 14 anos depois. Pois apareceu com grande repercussão aqui na comunicação social, e eu creio que foi a ministra Assunção Cristas que terá mandado dissolver, mas 3 ou 4 dias depois mandaram impulsar um outro Conselho de Administração. Portanto, deve lá estar ainda na Expo. Bom, avançamos rapidamente. Região da Madeira. 6 mil milhões. Estamos a falar das implicações no déficit público e na dívida pública em endividamentos não conhecidos em 2011, não é? Sim, são coisas de memória que eu registrei. Sim, 6 mil milhões região da Madeira, municípios 12 mil milhões. Pois, que agora se verifica que são 8, não é? Que agora se verifica que são 8, empresas públicas 30 mil milhões e as empresas municipais que devem 1,2 mil milhões de euros. Este é o número exato. Exatamente. As municipais. Depois temos aqui... A somar às restantes dívidas dos municípios. De qualquer forma, aquilo que nós observamos é que o Estado e o para-Estado cresceu completamente de forma exorbitante nas últimas décadas. Ou seja, em parte, um dos problemas que nós temos foram estas várias camadas, duplicando serviços, muitas vezes, não é verdade? Claro. E criando formas perversas. Ou seja, este é claramente um problema muito grande, enfim, já agora... Sim, mas isto é uma perversão que resulta da nossa mentalidade partidária, porque se for fazer uma lista nominal das pessoas que estão envolvidas nos institutos, nas fundações, tudo isto, é tudo gente dos partidos, não é? Sim. Isso não acaba, não é por acaso, tal como os municípios, porque é a proteção dos apaniguados dos partidos. É mais um vício da vida. Doutor Medina Carreira, avançamos rapidamente para as parcerias público-privadas. O que é que há a dizer sobre isto? Bom, sobre isto eu creio que há imenso. Já se Mas fala vamos disso lá há às muito ideias tempo. fundamentais. Não, a ideia fundamental para mim e que vem referida aí é a da quantidade de PPPs que foram criadas depois de 2000. 75% das PPPs foram criadas depois de 2000. Porque corre por aí esta ideia, não, o Dr. Cavaco também criou PPPs, o engenheiro Guterres e mais Barroso e mais não sei o quê, porque é o seguinte, criar PPPs era um direito de Estado. E por conseguinte toda a gente tinha direito a pôr cá fora mais uns quilos de PPP. E isso não corresponde à realidade? Não corresponde. Verifica-se que 75% delas foram criadas depois de 2000. Existem hoje 118. Esta é a primeira referência que... 118 parcerias público-privadas. E que me impressiona. Outro aspecto que me impressiona, uma vez que PPP já o público sabe quase mais que nós todos, é que em 2008...
Os encargos líquidos das PPPs eram 475 milhões. Está aí um gráfico. Há aqui este gráfico que é importante. Em 2011 vamos mostrá-lo. Foram 1.823 milhões. Quer dizer, em 3 anos e tal, a despesa cresceu 200